Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem é preso dentro de uma área de matagal em São Luís, onde torturava a ex-companheira. Em meio à pandemia, mais de 600 detentos que cumprem pena na capital foram beneficiados com a saída temporária da Páscoa. Prefeitura de São Luís divulga novo posto de vacinação na capital e, a partir de amanhã, idosos de 69 anos já podem receber a primeira dose da vacina. E ainda, mês de março registra o período mais crítico da pandemia em Caxias. O município registrou média de 2 óbitos por dia. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A gente começa a edição de hoje com mais um caso chocante de violência contra a mulher. Um homem levou a ex-namorada para uma área de matagal, onde ele torturou a ex-companheira, que ficou muito machucada. Policiais conseguiram localizar a vítima antes que fosse assassinada. A guarnição recebeu um comunicado do CIOPS, que às 6h30 da manhã essa senhora estaria indo para o serviço, foi abordada pelo ex-companheiro, e são primos, e tem um filho no relacionamento, que ele não aceitou o término do relacionamento e tentou agredi-la. A prima dela, que estava próxima, tentou não deixar ele levá-la, só que foi agredida com chute. Ele saiu do local e ela ligou para a polícia. Quando a guarnição chegou, a guarnição do Maracanã, o sargento Ângelo não conseguiu localizar, mas deixou o telefone dele, da guarnição. Quando ela soube informações, ela ligou para o sargento, mas o soldado Lourenço, retornaram ao local, foram com ela até a estrada velha lá próxima à Vila Itamar, lá do local onde ela foi encontrada, e um catador de Jussara, que passou de moto, informou as características de um casal que tinha passado e que não era da região. Eles adentraram no matagal e encontraram o conduzido com a vítima. Segundo a informação que teve da guarnição, ela tinha escoriações no braço, no dedo, na perna. Ele tinha arrancado as unhas postiças que ela tinha feito um dia antes e estava ameaçando ela de morte. E essas mulheres que são vítimas de violência podem recorrer ao aluguel social Maria da Penha durante a pandemia de Covid-19. O programa concede aos beneficiários o valor mensal de R$ 600 por um período de até 12 meses. Foram 30 anos de agressões até conseguir romper o ciclo de violência. Sair de casa só foi possível por causa do aluguel social Maria da Penha. Eu vim aqui parabenizar a Lei da Maria da Penha, né, por ter me conseguido, né, o sócio aluguel. Eu vim passando dificuldade, de agressão, fui agredida, né, pelo meu marido. Hoje estou 4 meses separada, né, morei 30 anos com ele. O benefício é válido em todo o estado do Maranhão e foi criado em outubro do ano passado. Desde dezembro, mulheres vítimas de violência doméstica podem receber o auxílio no valor de R$ 600 por mês. O benefício é importante principalmente para aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social e, além da dependência emocional, sofrem com a dependência financeira dos agressores. Nós precisamos que a mulher esteja, né, sob medida protetiva, então tem que existir uma medida protetiva vigente. Essa mulher tem que estar em situação de vulnerabilidade social, que ela não tenha, né, uma renda mais que 2 salários, ou que ela não tenha renda, ou que ela tenha até esse limite de 2 salários, que ela não tenha parentes em condições de abrigá-la dentro do município, isso é importante, né, parentesco em linha reta, ascendentes e descendentes, ela também não pode ter. E aí ela precisa fazer um requerimento para a Secretaria de Estado da Mulher. A Lei 11.305, que implanta o benefício, é provisória, mas a intenção da Secretaria da Mulher é que o benefício seja instituído de maneira permanente. A partir de outubro, nós teremos sim um programa permanente, melhorado e discutido bastante com a sociedade, com os movimentos sociais e com as instituições que fazem parte dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste ano, 115 homens foram presos no Maranhão em ocorrências relacionadas à violência contra mulheres. O número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 98 agressores foram presos.
O ano de pandemia também foi marcado pelo aumento do número de mulheres vítimas de feminicídio. Em 2020, 60 morreram no Maranhão, 9 a mais do que em 2019. A gente sabe que não apenas a mulher é afetada, mas a família como um todo é afetada, os filhos presenciam aquilo no seu cotidiano. E aí a importância de todo mundo se corresponsabilizar para que a gente consiga modificar essa realidade. Quem sobreviveu às agressões e hoje luta para iniciar uma nova vida, incentiva quem ainda vive a rotina de medo. As pessoas, mulheres que vivem agredida pelo marido, com medo de denunciar, não tenha medo, denuncie. E mais de 600 detentos que cumprem pena na capital foram beneficiados com a saída temporária da Páscoa. No interior, algumas comarcas vetaram a liberação dos presos em razão da pandemia. A primeira vara de execuções penais da ilha de São Luís concedeu a saída temporária de Páscoa a 628 detentos do sistema prisional. A liberação teve início nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Os beneficiados com a saída temporária devem cumprir uma série de outras exigências, como a não autorização de se ausentar do Maranhão. Não podem estar circulando pelas ruas depois das 8 da noite. Não podem ingerir bebidas alcoólicas. Não podem portar armas ou frequentar festas, bares e similares. A decisão da comarca da Ilha de São Luís não foi seguida em outras partes do estado. Em Caxias, por exemplo, a saída temporária foi vetada. Momento ainda de pandemia e de restrições na circulação de pessoas para controlar a disseminação do vírus foram levados em conta. Evitar que eles saiam, né, agora, no momento em que a gente tem uma alta de casos, e a gente vem tendo altas de casos sucessivas, lotação máxima em todas as regiões dos leitos. Então, é uma forma de evitar que eles se contaminem, mas também é uma forma de evitar que, uma vez contaminados, eles retornem para a unidade prisional e acabem contaminando, né, os colegas, as pessoas que estão lá cumprindo pena também, que não podem sair, que são aqueles presos do regime fechado e provisórios. Então, esses realmente não vão sair. Pela decisão judicial, os internos devem retornar aos respectivos estabelecimentos prisionais que cumprem pena até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 6 de abril. Em São Luís, as unidades prisionais deverão comunicar à primeira vara de execuções penais até o meio-dia da próxima quarta-feira, dia 7 de abril, sobre o retorno dos presos. O interno que não retornar será considerado foragido da Justiça. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, enterrado em São Luís, corpo do vereador Batista Matos, mais uma vítima da Covid-19. E ainda, novo hospital de campanha da capital é inaugurado. A gente volta em instantes. De volta com o Jornal da Difusora para falar sobre a pandemia aqui no estado. Hoje, em São Luís, o vereador Batista Matos foi mais uma vítima da Covid-19. O repórter Hugo Viegas está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Infelizmente, os números da doença não param de crescer e todos os dias precisamos dar notícias tristes, como mais essa. É isso, Hugo? Boa noite. Pois é, Ricardo, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. A gente gostaria de que fosse diferente, mas infelizmente ainda não é possível. Pois é, o corpo do vereador Batista Matos foi enterrado na tarde de hoje, após uma cerimônia restrita a poucas pessoas e também a um cortejo pela cidade. Batista Matos morreu na manhã de hoje, vítima da Covid-19. Ele estava internado em um hospital particular aqui de São Luís há cerca de um mês e acabou não resistindo às complicações. Ele era jornalista, formado pela Universidade Federal do Maranhão em Comunicação Social, tinha 2 filhos, era casado e tinha 46 anos. A morte do vereador provocou reações de autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, que se manifestou, lamentou a morte de Batista Matos em uma rede social. Nessa mesma rede social, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, também lamentou a morte do
amigo, disse que a política em São Luís perde e também decretou luto oficial na cidade por 3 dias. Quem também se manifestou por meio de redes sociais foi o presidente da Câmara Municipal de São Luís, o Osmar Filho, que lamentou a morte do amigo. Agora, Ricardo, a gente atualiza os dados da pandemia aqui no Maranhão com números divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos, no momento, no Maranhão, casos confirmados 242.401 desde o início da pandemia até agora. O número de novos casos nas últimas 24 horas chega a 824. Nós temos, no momento, 15.428 pessoas se recuperando da doença em casa ou então em hospitais. O número de recuperados passa de 220.900, 6.070 mortes confirmadas no Maranhão desde o início da pandemia e o número de mortes nas últimas 24 horas chega a 39. E aí a grande esperança é a vacinação, então nós temos novidades também com relação a isso. Amanhã abre um novo posto de vacinação aqui em São Luís e vai funcionar no espaço reserva ao lado do shopping da ilha e é naquele sistema drive-thru em que a pessoa não precisa descer do carro para tomar a vacina. Também abre vacinação para um novo grupo, idosos a partir dos 69 anos. Eu volto com você, Ricardo. Obrigado pelas informações, Hugo. Hoje foi inaugurado o novo Hospital de Campanha de São Luís. A unidade deve começar a receber novos pacientes já nesta quinta-feira. Na solenidade, o governador Flávio Dino destacou que a ampliação de leitos é mais uma medida para enfrentamento ao coronavírus no Maranhão. Que a abertura desse hospital de campanha representa um passo a mais relevante para que haja segurança da assistência hospitalar à população não só da ilha, uma vez que temos também o deslocamento e o transporte de pacientes, claro, de outras regiões para a ilha de São Luís. A estrutura montada no Espaço Renascença vai receber pacientes encaminhados de outras unidades. São 60 leitos, 10 de UTI e 50 de enfermaria. O governador vistoriou a estrutura e cumprimentou os profissionais de saúde, recentemente contratados para atuar no hospital de campanha. O processo de desinfecção do ambiente iniciou logo após a inauguração para que os pacientes comecem a ser recebidos neste espaço em um prazo máximo de 24 horas. Aí vamos passar por um processo de higienização e já vamos começar a colocar os leitos que estão disponíveis aqui na central de regulação. Na coletiva de imprensa, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, falou de outras medidas adotadas pelo Estado, entre elas a aquisição de insumos fora do Brasil. A demanda ela aumentou numa capacidade muito maior do que a indústria tem condição de ofertar. É a indústria que não tem mais condição de entregar para o mercado kit de intubação suficiente. A gente vinha insistindo com o ministro Pazuello, ontem insistiu novamente com o ministro Marcelo Queiroga, e me parece que dessa vez vai sair a sinalização, que é de fazer compra no mercado internacional. Situação crítica na capital e no interior também. O mês de março registrou o período mais crítico da pandemia em Caxias. Somente nas últimas 24 horas foram 8 mortes registradas por Covid-19 em Caxias. Em menos de 5 dias, 324 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. O mês de março deste ano foi considerado o período mais crítico no município desde o início da pandemia. Entre as estatísticas de pacientes que não resistiram à doença está o professor da rede pública estadual, poeta e membro da Academia Caxiense de Letras e Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, Carvalho Júnior. Até profissionais de linha de frente estão entre as vítimas. Foi o caso do médico José Antônio Cantuária, que trabalhava na UPA e no complexo municipal. A taxa de leitos de enfermaria registra 96% de ocupação. A expectativa é de que nos próximos dias este anexo do complexo hospitalar municipal passe a funcionar como um novo hospital de campanha. Iniciativa firmada entre o governo do estado e Prefeitura de Caxias. Aqui funcionarão 10 novos leitos de UTI e 18 leitos de retaguarda. A melhor forma de combater a doença até agora, além da vacinação, são as medidas sanitárias. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, TV Difusora transmite logo mais o clássico entre Sport e Santa Cruz.
E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do auxílio emergencial, que vai ser feito de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Começa no próximo dia 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue até 30 de abril para quem nasceu em dezembro. A média de pagamentos será de R$ 250. O calendário completo pode ser verificado no site auxilio.caixa.gov.br. Registrado na madrugada desta quarta-feira na rua Aniceto Cruz, bairro Campo de Belém, em Caxias, mais um homicídio. A vítima foi identificada como Judenilson Campelo da Silva, de 45 anos de idade. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial por um primo da vítima. O corpo foi encontrado com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga as circunstâncias do crime. E aqui em Imperatriz, representantes das escolas particulares mantiveram reunião com técnicos da Secretaria de Governo para decidir sobre o retorno às aulas no sistema híbrido, com parte do ensino à distância e outra parte presencial, o que no momento é proibido aqui no município. A Prefeitura só vai tomar essa decisão depois do dia 4 de abril, quando pretende editar um novo decreto com medidas do funcionamento na cidade em razão da pandemia do novo coronavírus. Em Imperatriz tem drive-thru para vacinação e também para oração. Um grupo de fiéis montou um posto de oração para abençoar as famílias diante de dias tão difíceis que estamos vivendo. Palavras de fé, esperança e conforto em meio a dias tão difíceis. Foi isso que motivou esse grupo de evangélicos a instalar esse ponto com drive-thru de orações. As pessoas que passavam pelo local em seus veículos recebiam as bênçãos dos pastores. Todos nós precisamos de oração, né? E nesse momento principalmente, né? Que a oração nos renova, ela nos ajuda. Com as restrições atuais, os cultos e celebrações têm limitações de 40% do público. E essa foi uma forma diferenciada de evangelizar. O período que nós estamos vivendo aí, né, a fé ela remove montanhas, né? Essa é a primeira vez que esse modelo de celebração acontece aqui em Imperatriz. E nesse momento da pandemia do novo coronavírus, as palavras de fé ajudam a amenizar a dor em meio a sofrimento. Mas a gente está levando uma esperança para a cidade através da oração da fé, estendendo as nossas mãos. A fé do povo tem restaurado e curado, trazendo esperança. Essa é a nossa missão, a igreja, de levar esperança nesse momento de dor e aflição e de pandemia. Futebol. Logo mais às 9h15 da noite, a TV Difusora transmite o clássico mais tradicional de Pernambuco, entre Sport e Santa Cruz, pela Copa do Nordeste. Depois de 8 jogos sem saber o que é vencer, a vitória contra o Central trouxe a tranquilidade que o Sport precisava antes de um clássico tão importante como o de hoje. Só os 3 pontos interessam para o time que está na lanterna do Grupo B com apenas 2 pontos em 5 jogos. Vencer, para que a gente possa ganhar mais confiança ainda, para que quando chegar o Brasileiro a gente possa estar bem preparado. Já o Santa Cruz é o lanterna do Grupo A com 3 pontos em 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. O tricolor precisa vencer para sonhar com a classificação, e uma vitória hoje à noite elimina Sport da competição. Caso isso aconteça, será o 2º ano consecutivo que a Cobra Coral elimina o Leão da Ilha em uma competição. Ano passado foi pelo estadual. Acredito numa partida muito boa, muito disputada, sempre respeitando o adversário, mas como eu já disse para o nosso elenco, nós temos sempre que buscar a vitória. O Jornal da Difusora fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.